Eu só vou começar pela questão básica. Hoje todo mundo diz que dados é o petróleo do século XXI, que quanto mais nós temos dados, mais nós conseguimos melhorar o nosso negócio, a eficiência do nosso negócio. Se por um lado é o petróleo, como é que nós vamos ter segurança que os nossos dados vão virar receita para o usuário e não só para as grandes empresas? Essa é uma questão bastante polêmica, sim, Felipe. De fato, data is the new oil. A famosa frase é exatamente essa. E, de fato, o dado tem um valor econômico, seja para qualquer empresa que precisa fazer a gestão dos seus clientes, da sua base de clientes para entender comportamento e fazer a oferta de melhores soluções ou serviços. No privado, a gente faz muito isso, numa experiência prévia a Vale, de saber a leitura do comportamento de como aquele integrante da minha base de usuários num marketplace de serviços no passado, aquilo era tudo. Saber se hoje ele pode comprar algo que ele não comprou ontem, né? Em vez da gente ter aquelas repetidas ofertas, você compra um produto e recebe uma enxurrada de outras ofertas do mesmo produto que você comprou, mas aquele produto dura 5 anos. Então, de fato, acho que esta experiência que todo empresário, toda empresa precisa ter com o seu cliente que está na base, passa a ser uma preocupação de todo mundo, né? Hoje, de fato, o que a gente vê é que o setor público passa a se preocupar um pouco com esta informação também, e a gente vê esse momento como um momento que precisa ser o momento do empoderamento do dono do dado, e não uma distribuição desse poder ou por empresas privadas ou por empresas públicas, que podem sim fazer mau uso desse dado. Claro que podem fazer bom uso do dado, mas a preocupação central com a transparência, né, com uma possibilidade de você ter controle de consentimento ou conhecimento de onde e por que seu dado está sendo usado, é algo que hoje, infelizmente, a gente não tem controle absoluto sobre ele. Mas, sem dúvida que utilizar o dado, explorar o dado, inclusive para tomar boas decisões no privado, ou para a criação de políticas públicas, é uma era que a gente já entrou, já está vivendo. Tem uma série de desafios, tem uma série de riscos, mas, por outro lado, tem uma série de oportunidades que fazem a gente poder vislumbrar uma sociedade que pode operar melhor. Com certeza. Agora, tem um ponto interessante, vocês, a Valide, que trabalha com os SIM cards, por exemplo, com o smartphone, como é que a gente tem tanto dado, hoje, tanta depuração de dado, e tem coisa tão antiga como o telemarketing que inferniza a vida de todos os brasileiros. Então, como é que você, por um lado, você tem tanto conhecimento de dado e continua recorrendo a um negócio praticamente do século passado que enlouquece as pessoas? Como é que se explica um fenômeno desse? Que bom que a gente tem ferramentas, pelo menos, para identificar que o que está chegando é um telemarketing indesejado e a gente tem maneiras de não atender, por exemplo. Mas, infelizmente, eu acho que a gente precisa conviver com uma sociedade que tem bolsões de absoluta inteligência no tratamento do dado, mas tem outros bolsões de empresas ou de qualquer companhia ou de qualquer que opera com sua base de clientes que, infelizmente, não estão por dentro das melhores tecnologias ou das melhores formas de poder interpretar o comportamento da sua base. Isso faz com que você utilize um canhão para poder querer atingir um passarinho pequeno. Então, a falta de cuidado, a falta de inteligência para tratar o dado e para saber o quanto você deve ofertar algo para alguém, infelizmente ele não é tratado igualmente por todas as empresas. Isso faz com que a gente tenha ótimos exemplos de bom tratamento do dado e, infelizmente, a maioria deles, um desconhecimento profundo de como nós nos relacionamos com as marcas que a gente gosta. É muito normal, é muito comum a gente, infelizmente, receber ações de marketing, seja telemarketing, seja por telefone, seja por e-mail, quando alguém nos conhece e não faz um bom uso daquela informação. Então, apesar de toda a tecnologia disponível, tem bons passos que a gente ainda precisa dar. Que bom que alguns bolsões já estão dizendo como se faz, na medida que conhece melhor o comportamento das suas bases. Então, esse é um caminho que a gente está avançando a passos lentos, mas chegaremos num lugar melhor daqui a pouco. E Wilson, agora o grande tema é a inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial, por um lado, vai melhorar essa qualidade dos dados e, por outro lado, como ela ameaça tirar o sono de muitas pessoas. Ou seja, o que tem de mito e verdade nessa história da inteligência artificial como algo para segurar o dado e não aumentar a vulnerabilidade das pessoas em relação aos seus dados? Acho que o advento da inteligência artificial, ele provoca dois movimentos que são absolutamente
contrastantes. É um paradoxo, mas quanto mais você tem inteligência artificial para ter uma melhor interpretação de uma massa de dados que te permite tomar uma melhor decisão, por outro lado, né, a depender de como esse dado está armazenado, de como você consegue treinar, né, o seu algoritmo para poder ler aqueles dados, também poderemos ter efeitos nocivos em relação à privacidade dos dados, especialmente. Então, acho que a gente vive aqui sempre risco e oportunidade. Eu acho que o que ele nos faz avançar é entender que a gente pode finalmente modelar uma infinidade de dados e criar um modelo de aprendizado, uma linguagem que consegue ensinar os seus dados a poder responder para aquilo que você precisa, seja para criar uma bela política pública, uma melhor política pública, ou uma forma de se relacionar melhor com o seu cliente, mas tudo isso precisa estar by design, encapsulado com modelos de infraestrutura, principalmente de armazenamento de dados, de tratamento dos dados, de cuidado com a privacidade de dados de cada indivíduo, que permitam você ter transparência, ter ferramentas de revogação, ter ferramentas de consentimento, ter ferramentas de extração do seu dado de forma que você consiga interromper um relacionamento com um determinado estabelecimento. Então, acho que todas essas coisas estão vindo juntas ao mesmo tempo e provocam medo, mas também provocam possibilidades da gente ter uma relação melhor com qualquer ente público ou privado que a gente se relaciona todos os dias. E como é que a Valide vai se posicionar nesse mercado cada vez mais complicado agora, né? Porque, no fundo, a gente está falando da inteligência artificial e as pessoas, você vai ter que garantir que aqueles dados vão ser bem usados para os seus clientes, né? Acho que tem vários aspectos aqui, mas um dado que a Valide se orgulha ao longo da sua história é de, sem dúvida, ter sido o maior terceiro de confiança, de ser o maior terceiro de confiança da sociedade brasileira, na medida que a gente no backstage, né, como se a gente fosse um grande anjo da guarda do dado pessoal dos brasileiros, porque, afinal de contas, a gente emitiu quase 200 milhões de documentos no Brasil ao longo da nossa história. A Valide é uma empresa que existe há quase 70 anos e, ao longo do tempo, foi fazendo a sua transformação de portfólio para poder atender a sociedade brasileira em seus diferentes anseios em 3 grandes ecossistemas. A gente opera em identidade e governo digital, com bancos e pagamentos e também com conectividade segura. Veja que todos esses 3 ecossistemas têm o dado sensível como um elemento fundamental. Então, proteger esses dados by design é algo que a gente já faz há muito tempo, desde quando não era buzzword falar de cibersegurança ou de inteligência artificial. Então, acho que a gente tem um compromisso de continuar sendo esse grande anjo da guarda, esse grande terceiro de confiança, mas a nossa abordagem aqui para qualquer um desses 3 ecossistemas é a gente colocar o cidadão no centro, colocar o dono do dado no centro, para que ele consiga ter controle sobre como o seu dado é utilizado. Quanto mais a gente avança como sociedade digital, e a gente tem como determinação e como objetivo de portfólio ajudar a sociedade a se transformar cada vez mais digitalmente, embora hoje a gente tenha o portfólio muito no privado e a gente tenha dedicado muito esforço para ajudar o governo a se transformar, mas nessa etapa de mudar a sociedade para ser uma sociedade cada vez mais digital, o elemento de confiança para a gente está no centro. E a confiança passa pelo dado pessoal, passa pelo indivíduo, passa por qualquer serviço que é prestado, conhecer para quem está sendo dado esse serviço, conhecer a integridade desse dado, conhecer o comportamento desse determinado indivíduo, mas sempre com ele no meio sendo empoderado. Então, o nosso desafio em relação a portfólio, em relação à filosofia da empresa, de como a gente se posiciona junto aos nossos clientes do setor privado ou também do setor público por um lado, continuar garantindo uma integridade de esses dados, esses databases não serão violados, continuaremos a ser um grande terceiro de confiança que o brasileiro pode ter segurança em se sentir protegido. Ao longo de toda a nossa história, a gente sempre operou com clientes de operações com altíssima complexidade, sempre de alta volumetria, sempre com dados sensíveis, sempre envolvendo biografia, biometria dos nossos usuários, e a gente sempre conseguiu ter sucesso na defesa de todos esses ambientes. Então, agora que cada vez mais o nosso portfólio se torna digital, cada vez mais quando o governo toma uma posição de poder querer conhecer melhor o seu cidadão, utilizando o comportamento desse cidadão, a informação de como ele consome serviços públicos, nosso portfólio começa a oferecer
ferramentas, seja de interoperabilidade, seja de segurança by design, seja de transparência do dado, que permite a gente ter essa relação de uma sociedade de confiança que opera de uma maneira muito mais elevada, digital, de como a gente percebe hoje. Percebe que para ter confiança numa relação, você precisa não somente confiar uma parte na outra, você precisa ter instrumentos de verificação. Não basta confiar, você tem que ter a capacidade de verificar, porque a confiança se torna um negócio by design em todo o processo. Então, no momento que a gente tem aceleração de uso do dado pessoal, aceleração de informações pessoais para poder criar produtos ou serviços ou definir políticas públicas, o nosso portfólio ele se traduz em conseguir oferecer estas soluções de dados que se interoperam, de dados ou bancos de dados que respeitam a autonomia de cada ente, seja nas diferentes UFs, seja nas diferentes secretarias e dentro de cada estado, mas que a gente consiga utilizar essa informação básica, né, do cidadão, do nosso cliente, para poder criar o melhor serviço, a melhor experiência, a melhor política pública. Então, by design, transparência e empoderamento, e que o dado sirva para que a gente tome as melhores decisões em qualquer empresa pública ou privada.